Roberto Dinamite, um nome que é sinônimo de futebol brasileiro, deixou uma marca indelével no esporte. Nascido Carlos Roberto de Oliveira, ele ganhou seu famoso apelido por causa do seu estilo de jogo explosivo. A carreira de Dinamite estava intrinsecamente ligada ao Vasco da Gama, o clube do seu coração. Ele subiu nas categorias de base, encantando os torcedores com sua capacidade de marcar gols. Suas atuações em campo lhe renderam o status de lenda, gravando seu nome nos anais da história do futebol brasileiro. Nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, o destino de Roberto Dinamite parecia predestinado. Futebol estava no seu sangue, uma paixão acesa desde muito jovem. Meu talento não passou despercebido. Com apenas 17 anos, meu sonho se tornou realidade quando entrei para a base do Vasco. O impacto do jovem Dinamite foi imediato, e não demorou muito para que ele fosse promovido ao time principal. A chegada de Roberto Dinamite ao time principal do Vasco marcou o início de uma era de ouro. Ele rapidamente se estabeleceu como um atacante letal, seus chutes poderosos e finalizações precisas, se tornando um pesadelo para os zagueiros adversários. Ele se tornou o talismã do Vasco, carregando as esperanças e sonhos de milhões de torcedores em seus ombros. Ele conduziu o Vasco ao título do Campeonato Brasileiro da Série A, em 1974, encerrando uma espera de 20 anos do clube pelo cobiçado troféu. As façanhas de Roberto Dinamite no Brasil não passaram despercebidas do outro lado do Atlântico. Em 1979, ele recebeu uma proposta irrecusável do FC Barcelona. O Camp Nou, o icônico estádio do Barcelona, tornou-se o novo palco de Dinamite. Apesar dos desafios, a época de Dinamite no Barcelona proporcionou-lhe uma experiência inestimável, ampliando seus horizontes e consolidando ainda mais seu status como um ícone do futebol mundial. Em 1980, após uma temporada na Espanha, Roberto Dinamite retornou ao seu amado Vasco da Gama. Sua volta foi um momento de grande emoção para todos os fãs e para o próprio jogador, que sempre teve uma ligação especial com o clube. Senti o amor da torcida no momento em que pisei de volta no gramado. Foi como voltar para casa, um sentimento indescritível de pertencimento e carinho. Dinamite continuou de onde parou, marcando gols e encantando os torcedores com sua paixão e talento característicos. Cada jogo era uma nova oportunidade para mostrar sua habilidade e dedicação ao esporte. Ele continuou a ser uma força dominante no futebol brasileiro, levando o Vasco a vários títulos, sempre demonstrando liderança e espírito de equipe, incluindo outro campeonato brasileiro da Série A em 1984. Esse título foi especialmente significativo, consolidando ainda mais seu legado no clube. Aqueles anos foram inesquecíveis. Cada vitória, cada gol, cada momento com os fãs ficará para sempre na minha memória. Com o passar dos anos, o tempo começou a alcançar Dinamite. Mesmo com toda a sua habilidade, a idade começou a pesar. Em 1993, aos 38 anos, Roberto Dinamite decidiu pendurar as chuteiras. Foi uma decisão que ele não tomou de ânimo leve, mas sabia que era o momento certo. Foi uma decisão difícil, mas eu sabia que era a hora. O corpo já não respondia como antes, e eu queria sair no meu melhor. Era o fim de uma era, um momento de reflexão e celebração de uma carreira brilhante. Com o futebol brasileiro se despedindo de um dos seus maiores jogadores de todos os tempos, Roberto Dinamite deixou um legado que será lembrado por gerações. O brilhantismo de Roberto Dinamite não se limitou ao futebol de clubes. Ele também vestiu a famosa camisa amarela da seleção brasileira, representando seu país no cenário internacional. Dinamite era uma força a ser reconhecida no cenário internacional. Dinamite fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo da FIFA de 1978 na Argentina. Suas atuações com a camisa amarela cimentaram seu legado como um verdadeiro ícone do futebol brasileiro.
As contribuições de Dinamite para a seleção foram significativas, jogando ao lado de alguns dos maiores jogadores da história do Brasil. A aposentadoria de Roberto Dinamite do futebol não marcou o fim de sua vida pública. Pelo contrário, foi apenas o começo de uma nova jornada. Dinamite aventurou-se na política, usando sua plataforma para retribuir à comunidade que tanto lhe deu. Ele se dedicou a causas sociais e a lutar por melhorias significativas. Senti um profundo senso de responsabilidade em ajudar minha comunidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Cada ação, cada projeto, era uma forma de retribuir o carinho que sempre recebi. Ele atuou como deputado federal pelo Rio de Janeiro, defendendo causas sociais e trabalhando para melhorar a vida de seus eleitores. Sua dedicação e paixão eram evidentes em cada discurso e ação. O Vasco da Gama sempre foi meu lar. A energia e o apoio dos fãs sempre me inspiraram a dar o meu melhor, tanto no campo quanto fora dele. O compromisso de Dinamite com sua comunidade era inabalável. Ele sempre buscou maneiras de contribuir e fazer a diferença. E sua paixão eterna pelo Vasco da Gama nunca diminuiu. Ele continuou a ser uma figura inspiradora para todos. Solidificaram seu status como um verdadeiro ícone. Sua trajetória é um exemplo de dedicação, paixão e serviço à comunidade. No dia 8 de janeiro de 2023, o mundo lamentou a perda de Roberto Dinamite, um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Perdemos uma verdadeira lenda. Dinamite não era apenas um jogador, mas um símbolo de paixão e dedicação. Homenagens surgiram de todos os cantos do mundo, com mensagens de carinho e respeito. Fãs, ex-companheiros de equipe e até rivais, prestaram suas homenagens a um verdadeiro ícone do esporte, mostrando a grandeza de seu legado. A memória de Dinamite estará para sempre gravada em nossos corações, como um farol de inspiração. Ele foi um verdadeiro exemplo, inspirando gerações de jovens jogadores de futebol a perseguirem seus sonhos com determinação. Deixando uma marca indelével no esporte que amava, Dinamite mostrou o que significa viver e respirar futebol. A memória de Dinamite ficará para sempre gravada nos corações dos fãs de futebol do mundo todo. Um testemunho de sua grandeza. Seu nome será sempre sinônimo de futebol bonito e do espírito duradouro do Brasil, eternizando sua contribuição ao esporte.